Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Medical Isotox, um podcast dedicado aos bastidores da medicina nuclear. Hoje, mais uma vez, eu recebo dois especialistas que têm ampla experiência na área. O Dr. Eber, que é o diretor de pesquisa e de novos negócios da Medical, e o Felipe, que é radiofarmacêutico e diretor de regulatórios e qualidade da Medical. Hoje nós iremos falar sobre as fontes radioativas e sobre o novo marco regulatório de 2025. Então, eu vou começar aqui conversando, perguntando para os meninos, especialmente para o Dr. Eber, o que são essas fontes radioativas? Tem gente que não entende muito bem, ou quem está entrando na área não sabe o que é isso. Ah, maravilha. Para mim, como físico, né, é a oportunidade de poder falar dessas fontes, né? Porque fonte radioativa, né, a gente falou lá nos episódios anteriores que era um radisótopo, que era né, um linguagem bisimplória, um átomo que emite radiação, né? E as fontes radioativas, elas são de fundamental importância na medicina nuclear, porque é ela que vai, na verdade, garantir o nosso trabalho com os equipamentos. Né? Que vai ter fontes que vão ser utilizadas para calibração dos equipamentos de imagem, como o PET-CT ou o PET-RM, né? Ter as fontes que são utilizadas para controle de qualidade, né? Até mesmo lá no curiômetro, no calibrador de dose. Ou seja, a medicina nuclear não funciona sem o seu padrão. E quem que é esse padrão? Quem que vai trazer essa qualidade? São as fontes radioativas. Para quem não trabalha na área ou que está entrando agora, existem testes periódicos que esses equipamentos, nós temos que realizar nesses equipamentos para garantir a qualidade, a eficiência dos exames que nós estamos realizando. Então, por isso que essas fontes são utilizadas. E eu queria saber, assim, Felipe, tem uma questão de classificação de risco dessas fontes. O que seria essa classificação? Como ela é feita? Então, a Anvisa classifica produtos médicos, né, itens que são utilizados dentro da medicina como um todo, em 4 classificações, né, 1, 2, 3 e 4. 1 é baixa, 2 média, 3 alta e 4 muito alta. Então, cada classificação vai em uma gama de produtos que vão se enquadrando nesses critérios. Então, por exemplo, para a classificação 1, é um óculos de proteção, né? Para a classificação 2, seria luvas cirúrgicas, seringas. Para a classificação 3, é como se fosse um marca-passo. E para 4, que é de alto risco, seriam dispositivos de suporte à vida, por exemplo. Então, essa classificação determina a o quanto crítico aquele produto é para dentro da medicina. E as fontes radioativas, elas eram anteriormente classificadas como classe 3, que seria um risco alto, mas a gente entendeu que essa foi uma visão conservadora, né, da vigilância sanitária em relação às fontes, e nós conseguimos esse ano, né, fazer a alteração para a classificação de nível 2. Então isso melhora a questão do mercado, né, a questão de disponibilidade, de venda, de acesso a essas fontes. Assim, as classificações, elas mudam também a forma de entrar com essa fonte no país, a forma da documentação também dessa fonte. Então, as fontes de todas as classificações 1 e 2, elas são apenas uma notificação. Ela precisa de todo o registro de documentações, mas é um registro um pouco mais simplificado, você mostra, ah, como que é feita, quais as diferenças daquela empresa e já é aceito. O de classificação 3 e 4 já necessita que a empresa tenha um certificado de boas práticas, é um registro do medicamento, então a cada 2, 3 anos há um envio de documentação de acidente técnico, se houve algum tipo de farmacovigilância para a Anvisa, porque se fica com muito mais atenção, são equipamentos de muito mais riscos, né. Então, essa diminuição de classe faz com que o custo também, porque, né, todo esse trabalho gera custos, né, para a empresa, a parte documental é uma parte cara, né, para qualquer empresa,
Então, todos esses custos também são refletidos na diminuição da classificação. E deixa eu aproveitar, Felipe, puxar um pouquinho o assunto, né? É interessante, né? A gente viu ao longo dos anos na medicina nuclear, né? Essa situação se enrijecendo. Então, até o trabalho da Medical, até a Medical trazer, na verdade, os seus parceiros, né? Principalmente aí no caso a International Isotopes com a Radiqual, né? Trazer o trabalho de regulatório, que foi um trabalho extenso feito para demonstrar que, de fato, a classificação das fontes ela era ultraconservadora. Então, todo esse trabalho que nós fizemos com as fontes para PET, as fontes para SPECT, as fontes para curiômetro, para controle de qualidade, todas essas fontes nós conseguimos demonstrar que, na verdade, existia uma outra linha e colocar ela não pensando literalmente com, né, a dificuldade de se ter um marca-passo, mas, na verdade, é uma fonte para padrão de controle de qualidade na medicina nuclear. E foi através disso que nós conseguimos, então, com o trabalho da Medical, de ter um marco regulatório para 2025. Então, a partir de fevereiro de 2025, começou-se a ter essa mudança e que a mudança veio se concretizar aí durante esses meses. Então, a partir disso foi que a gente conseguiu trazer esse novo marco, trazer esse marco regulatório e trazer todas as nuances ali que o Felipe bem pontuou, como não a necessidade do GMP, a não necessidade de uma renovação de registro a cada 2 anos, porque o Felipe bem colocou. Ele bem pontuou falando assim, olha, a GMP Boas Práticas de Fabricação, a notificação de farmacovigilância. Não, a gente está falando de fontes. A gente não está falando de medicamento. A gente não está falando de medicamento. Isso é um fator que traz muita confusão para medicina nuclear, Exatamente. né? Que às vezes usa o termo radiofármaco, mas não tem ação medicamentosa, né? Isso gera muito Exato. problema pra gente. Mas o dispositivo médico, claro que a Anvisa precisa, né, determinar, ainda mais falando da classificação, você entende que a Anvisa precisa ter essa regulamentação, porque existem alguns dispositivos médicos que são de suporte à vida, né, um respirador, então, assim, o contato com o paciente também é diferente, né, então, assim, isso precisa estar muito certo, porque não pode ter uma falha, porque senão a pessoa, né, vem a óbito. Então, assim, é um trabalho gigantesco em cima disso. A fonte, ela é importante, crítica, sim, porque um equipamento não calibrado, o Weber vai poder explicar melhor, mas um equipamento com uma calibração falha vai interferir no exame, vai interferir no laudo do paciente. Então, pode gerar um falso, né, um falso negativo, falso positivo, então é complicado. Mas eu acho que puxando, né, Felipe, na hora que você colocou a palavra é essa. A palavra realmente que classifica o risco é contato com o paciente. É isso. E aí vem a pergunta que fica, né, que ficou ao longo desses anos. Qual o contato com o paciente? É. Entendeu? Então, por isso que as fontes trazem a classificação de 3 para 2. É, a gente Isso é fez- um marco regulatório. a gente fez um trabalho bem legal junto com a vigilância antes, né, de entregar. Ah, isso que eu ia perguntar. Quem é que comanda essa história? É CNEM, é Anvisa? Quem é que tá por trás? A classificação é com a Anvisa. Aham. A CENEM só classifica se é radioativo. Então, é radioativo, já tá com ela, E a né? questão dos registros é com ele. Com a Anvisa. Anvisa, tá. Isso, é só, na verdade, toda a empresa que fornece o material, que fornece a fonte, ele tem a licença, assim como na medicina nuclear, tem a licença, né, para ter aquele isótopo, no caso da distribuidora, fornecer o isótopo, né? E no caso da classificação, da notificação, né, aí é o lado literalmente da Anvisa. Isso. E aí a gente fez um trabalho bem legal, porque nós explicamos para a Anvisa como que era o equipamento, como que o equipamento se comportava, tanto o PET quanto o SPECT, aonde a fonte ia, como que a fonte agia dentro do equipamento. A gente mostrou uma lista de países que não tinham, né, o registro nessas classificações, que a nossa classificação estava sendo muito rigorosa, e depois desse nosso trabalho que nós enviamos para a Anvisa, eles sentaram com certeza lá dentro no time deles, né, e voltaram com as fontes reclassificadas. Então, isso para a gente foi de muito orgulho, né, porque nós conseguimos Certeza. demonstrar para eles que também é seguro, sendo uma classificação menor,
porque ainda é um equipamento controlado por eles, né? E tem que ser mesmo, como a gente conversou, mas pode ser uma classificação menor, o que facilita mais coisas de valores, de tudo, para trazer melhorias para a medicina nuclear mesmo. Claro, e recentemente também nós tivemos a aprovação das fontes da Radiqual, né? Mas primeiro, assim, quem é Radiqual? O que isso significa? É uma empresa, é uma marca? Explica pra gente, Heber. Ah, é, a Radiqual, ela é uma empresa, né, vinculada ao grupo International Isotopes, né, onde a Radiqual, na verdade, é a nossa parceira, né, para fornecimento das fontes que são utilizadas em medicina nuclear, né. Então, assim como eu expliquei em episódios anteriores que a gente tem a preocupação de ir lá fora e buscar os parceiros com reconhecimento internacional, né, com reconhecimento dos trabalhos, dos produtos que eles fazem, assim é a Radiqual. Então, foi um trabalho onde nós tivemos inúmeras interações, conhecimento da fábrica, trabalho de regulatório para regulatório em conjunto, para que trouxesse essas fontes de qualidade. E a Radical tem reconhecimento internacional porque ela fornece as fontes para o mercado americano, fornece as fontes para o mercado da Latam e também para países na Europa, né? Então, assim, é sim, de fato, um parceiro reconhecido internacionalmente e que nós trouxemos ele para o Brasil, a fim de disponibilizar essas fontes para a medicina nuclear. Perfeito. O Felipe participou de todo o processo, é isso? De registro, de notificação, de autorização? Como que foi isso? Sim, desde do começo da parceria, né? Porque como distribuidora, a Medical precisa desse contrato de parceria. Então, nós somos representantes da Radical no Brasil. Então, toda essa preparação, né, antes, e aí sim, receber toda a documentação, que é uma documentação gigantesca, uma papelada de como funciona, como fabrica, todas as especificações para poder trazer para o português, né? Então, a gente recebe tudo lá deles em inglês, então passo para o português e aí a gente entrega para a Anvisa. Digamos Então, que a gente, na verdade, teve a oportunidade de treinar bastante, né, o inglês, né, para trabalhar ali e conseguir trazer toda essa documentação, né. para trazer para o Brasil Então, adequado, né? o Felipe é digamos assim, o trabalho em conjunto do regulatório, né? E o mais interessante da medicina nuclear e que reflete nesse trabalho que a gente fez junto é justamente a interface entre a multidisciplinaridade, né? Então, entre a disciplinaridade entre o físico e o farmacêutico. A medicina nuclear, se não tiver a união de vários especialistas, ela não caminha, né? É fundamental essa união. Vocês querem acrescentar mais algum ponto? Acho que foi. Então, com isso, nós finalizamos mais um episódio do Medical Isotox. Agradecemos muito a sua audiência e vocês perceberam o quanto que a Medical atua nos bastidores, né? Antes da realização dos exames. Olha a importância dessas fontes para que os equipamentos estejam adequados para realizarmos os nossos exames. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilha, curta, comente. Se deixamos de falar sobre algum ponto, nos envie sugestões de temas, estamos aqui dispostos a responder vocês. E vou pedir gentilmente que se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, para que a medicina nuclear fique conhecida no Brasil inteiro e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, LinkedIn com Medical ALD e agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui. Até logo.